Qual seria o trágico legado da era Vargas que eu me refiro? A CLT? O autoritarismo do sindicalismo brasileiro? O populismo? Quer saber? Assista esse vídeo e não deixe de apertar o sininho, se inscrever no canal se não for inscrito, compartilhe, siga-nos nas redes sociais, Spotify, Anchor, Facebook, Instagram. Não deixe de estar conosco. O Convergência ES está só começando. Afinal, qual seria o legado trágico de Getúlio Vargas a qual me refiro? Eu prometi que ia falar e vou falar. Aqui é Wellington Calegari e eu tenho que dizer para vocês, não sou fã de Getúlio Vargas, já falei dele em outro vídeo. Apesar de reconhecer algumas coisas de boa que ele fez, é lógico, ele governou o Brasil por quase 20 anos, em 2 momentos diferentes, mas eu vou explicar qual é o grande legado trágico que eu vejo nele. Veja bem, eu não sou liberal, eu não defendo o liberalismo no sentido do individualismo acima de tudo, não, de forma alguma. Eu defendo uma sociedade baseada na economia de livre mercado, sim, baseado que, por sua vez, seja construída com um ethos moral, um ethos moralmente cristão, solidário, em que as pessoas tenham valores morais de partilha, em que o Estado tenha, sim, uma presença efetiva no sentido de proteger os vulneráveis, mas o livre mercado é uma questão de liberdade das pessoas, é uma questão de eficiência econômica, eficiência na geração de riquezas, eficiência na melhoria das condições sociais. Então é óbvio que uma economia mais livre é uma economia mais próspera. Embora não possamos abandonar jamais os valores morais cristãos que são a base de uma economia próspera. E onde que entra Vargas? Vargas não foi um liberal e também não foi um cristão. Então, e muito menos um conservador. Vargas, ele era um tecnocrata positivista. A formação dele toda se deu no Rio Grande do Sul. Só que antes de eu explicar a formação do Vargas e o legado trágico econômico que ele deixou para o Brasil, vamos falar um pouco do Brasil. O Brasil, de 1930, ano da Revolução que levou Vargas ao poder, era um país que estava numa encruzilhada econômica. Vamos entender melhor isso. Desde o período imperial, especialmente após o declínio do trabalho escravo, a Lei Eusébio de Queiroz em 1851, a expansão da lavoura cafeeira para o oeste paulista, a imigração europeia, italianos, alemães, espanhóis, o que estava acontecendo? Um processo de modernização progressivo da economia brasileira. Como um todo? Não. Em determinadas regiões ligadas à produção cafeeira. São Paulo, um pouco do Rio de Janeiro, um pouquinho do Paraná. Posteriormente, com a República Velha, os presidentes da República Velha, em sua maioria ligados à elite paulista, não à oligarquia, não à elite cafeeira como se pensa, mas à oligarquia política paulista, que é um pouco diferente. Homens como Campos Salles, Rodrigues Alves, Prudente de Moraes, eram homens de visão liberal. E para os fins que nós estamos falando, mesmo que eu não seja liberal, eu defendo a visão econômica que eles tinham. Esses homens eram contra usar o Estado para beneficiar grupos econômicos A e B em detrimento do resto da sociedade. Os paulistas, por exemplo, resistiram o máximo que puderam ao convênio de Taubaté, que tinha o objetivo de comprar a produção excedente de café para manter o preço do café alto. Só para vocês terem uma ideia. Quem acabou federalizando o convênio de Taubaté foi um presidente mineiro, Afonso Pena. Mas, de um modo geral, a República Velha ela manteve o seu compromisso com a liberdade econômica. O governo federal pouco intervia nos estados e o Estado brasileiro, em geral, era um Estado, como nunca foi depois disso, não interventor. Então você teve, não à toa, uma grande expansão das ferrovias, uma grande expansão da rede elétrica já nesse período por iniciativa privada. Claro, condizente com os padrões da época. E aí o que vai acontecer? Você tinha 3 Brasis em 1930. Para você entender melhor, rapidamente. Havia 3 modelos de Brasil dentro daquele imenso território de 8,5 milhões de quilômetros quadrados. De um lado, você tinha
o Brasil que ainda era a maioria do território, um Brasil estagnado. Era o Nordeste, a Amazônia, o Centro-Oeste, uma região ainda com peso do colonialismo passado, uma região estagnada, voltada para algumas poucas culturas, monoculturas de exportação. Não havia dinamismo econômico, o peso da imigração estrangeira para aquele lugar tinha sido menor, o peso da escravidão ali tinha sido maior. Eram sociedades pouco dinâmicas. Uma região atrasada, parada. Por outro lado, você tinha duas regiões dinâmicas do Brasil. Duas regiões economicamente dinâmicas. Uma é que eu chamo de região economicamente dinâmica capitalista. E era formada basicamente pelo estado de São Paulo, um pouco do norte do Paraná. E o que caracterizava essa região capitalista paulista? A independência do estado. Empreendedores locais, em sua maioria financiados pelos excedentes produzidos pela produção cafeeira, muitos empreendedores de origem estrangeira, imigrantes italianos, europeus, né, italianos, alemães, japoneses e por aí vai, famílias como Matarazzo e outras. E como havia um compromisso da República Velha em não estabelecer uma política protecionista, não era uma indústria, não era uma economia industrialmente protegida. Então não tinha industrialização? Pelo contrário. Durante todo o período da República Velha, a produção cafeeira ela tinha picos. Nos momentos em que o preço do café subia, você tinha aumento da produção de café, ganhava-se muito dinheiro, São Paulo acumulava estoques. Só que, como qualquer commodity, os preços caem. Quando havia queda da produção de café, e o governo pouco fazia para impedir isso, o que acontecia? Você tinha uma depressão agrícola, o que obviamente é ruim para a agricultura. Mas como não havia uma intervenção estatal, o que isso obrigava os fazendeiros a fazer? Em procurar outras áreas de investimento. E aí o que acontecia? Como a capacidade do Brasil de importar produtos estrangeiros diminuía, afinal, eles tinham menos moeda estrangeira, porque diminuía a exportação de café. Se eles tinham menos moeda, eles não conseguiam comprar produtos industrializados com a mesma quantidade. Resultado, eles tinham que produzir aqui dentro. Compensava, mesmo sem protecionismo, compensava produzir produtos industrializados aqui. Não à toa, as primeiras fábricas de São Paulo não surgiram após 1930, elas surgiram no final do século XIX, nos anos 10, nos anos 20. Em que setores? Indústria de bens de consumo não durável. Como em qualquer lugar, até na Inglaterra foi assim. Cervejarias como Antártica, Brahma, fábricas de tecidos, de massas. São Paulo começou a se industrializar assim. Então, nos períodos em que o café caía, o capital acumulado nos períodos de bonança do café era redirecionado para a indústria. E como a população não tinha muito dinheiro para importar, porque o peso da a moeda nacional desvalorizava em relação à moeda estrangeira, eles compravam os produtos nacionais. Depois o preço do café voltava. E aí o que acontecia? A produção voltava, a cafeeira crescer, mas já não era monopolista da produção econômica, não era, porque ela tinha que enfrentar uma diversidade econômica de indústrias, de outras atividades agrícolas, e as indústrias, por sua vez, tendo conquistado o gostinho da produção econômica do período anterior, investiam em qualidade e eram capazes de competir. Claro, os industriais queriam isso? Claro que não. Industrial sempre quer protecionismo. Tanto os industriais paulistas como os cafeicultores queriam protecionismo. Os cafeicultores queriam o convênio de Taubaté. Os industriais paulistas queriam protecionismo para suas indústrias. Mas o governo não dava. E eles tinham que se virar assim mesmo. E São Paulo ia se industrializando. E os empregos iam surgindo. E os preços do consumidor, que podia escolher entre produtos importados ou nacionais a seu livre talante, ia sendo beneficiado o consumidor com isso. Então São Paulo estava numa economia dinâmica, capitalista, próspera. Tão próspera quanto a da Argentina do mesmo período, que tinha uma característica de liberdade econômica semelhante. Então esse era um eixo brasileiro de economia dinâmica, capitalista, livre. Mas o Brasil também tinha um terceiro polo. Era o terceiro polo, um polo de economia relativamente dinâmica, porém com intervenção estatal. Esse polo era formado pelo então Distrito Federal, a cidade do Rio, que era a capital do Brasil, e pelo estado do Rio Grande do Sul. Por que isso? Nessas duas regiões havia uma forte intervenção estatal.
O Rio de Janeiro, altamente beneficiado por ser a capital da República e, querendo ou não, muitos impostos federais iam para lá, querendo ou não, uma cultura patrimonialística se formava lá, querendo ou não, industriais locais do Rio de Janeiro conseguiam benefícios que nem os paulistas conseguiam. Então o Rio de Janeiro, mesmo numa época de certo liberalismo econômico, já foi se acostumando com uma certa economia de indústrias de estufa. E o Rio Grande do Sul, aí já começa a entrar em Getúlio Vargas, vivia uma situação sui generis no Brasil. Desde a proclamação da República, o Rio Grande do Sul era o feudo dos positivistas. Júlio de Castilhos, um jornalista positivista da Gema, um tecnocrata que não acreditava em democracia e achava que toda autoridade deveria ser colocada na mão de técnicos sabichões, estabeleceu uma verdadeira ditadura no Rio Grande do Sul. Seu sucessor, Borges de Medeiros, governou o Rio Grande do Sul ininterruptamente, só com um mandato de interrupção, aqui fazendo um adendo, entre 1898 e 1928. É isso mesmo, durante praticamente toda a República Velha, o Rio Grande do Sul foi governado por uma só pessoa, um ditador chamado Borges de Medeiros. Pra você ter uma ideia, ele se reelegia continuamente com mandatos de 5 anos e a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, ela não aprovava leis, ela só aprovava o orçamento. As leis eram decretos-leis dele. Sim, o Rio Grande do Sul era uma ditadura. Havia esse viés. E os ditadores do Rio Grande do Sul, os governadores ditadores, se consideravam ditadores progressistas. Eles investiam pesado na indústria. Eles queriam industrializar o Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul, por sua vez, tinha uma cultura, devido à imigração europeia, devido à bonança das terras dos pampas, tal como a Argentina, que produzia carne de boa qualidade, couro de boa qualidade. O Rio Grande do Sul tinha tudo para ser um estado próspero. Então o que esses governadores faziam? Eles desviavam esses recursos do Rio Grande do Sul para tentar investir de qualquer jeito numa indústria forçada. Então o Rio Grande do Sul já conhecia indústrias de estufa também desde o início do século XX. Desde o início do século XX. Então, o Rio Grande do Sul se acostumou com uma economia dirigista e com uma cultura de autoritarismo tecnocrático positivista. É nessa escola que se forma Getúlio Vargas. E é interessante porque Vargas foi ministro da Fazenda de Washington Luiz, um presidente liberal que era comprometido com o sistema paulista e não com o sistema gaúcho. Em 1930, por uma série de questões que eu vou explicar em um outro vídeo, explode a Revolução. Diversas forças oposicionistas se unem, derrubam o governo de Washington Luiz e a República Velha. Getúlio Vargas chega ao poder. E com Getúlio Vargas, qual dos 3 modelos brasileiros triunfa? O modelo de dinamismo intervencionista gaúcho carioca. Esse é o modelo de desenvolvimentismo que vai se estabelecer, no grosso modo, em todo o Brasil. Até mesmo nas regiões mais pobres, que até então eram abandonadas. Vale dizer a criação da Sudene para o Nordeste e da Sudam para o Norte. A partir daí, o Estado brasileiro vai se colocar na posição de verdadeiro motor e dirigente do desenvolvimento. Vamos ter o desenvolvimento da Era Vargas, os 50 anos em 5 do JK, a construção da nova capital, o milagre econômico. O Brasil vai crescer, mas vai ser um crescimento distorcido, com indústrias de estufa incapazes de concorrer no mercado internacional, com uma economia altamente inflacionária, porque bancada por gastos públicos, que por sua vez recorrem a grandes emissões monetárias e a endividamento público. Uma economia altamente concentradora de renda, porque os empresários e os setores que são beneficiados pelas benesses do governo federal acabam arrebentando com os outros setores que não são. Mas vale destacar que, apesar de todos esses problemas de uma economia profundamente cartelizada e dirigida, o bastião capitalista persistiu ainda em São Paulo. O estado de São Paulo, assim como Paraná, Santa Catarina e algumas regiões do Espírito Santo, mesmo imersos nesse mar desenvolvimentista, mantém uma forte cultura de independência econômica. E talvez por conta disso, até hoje, são as regiões de maior vanguarda econômica do nosso país. Então, esse é o legado trágico de Getúlio Vargas que até hoje não conseguimos abandonar. Aqui quem fala é o Ayrton Calegari, no Convergência é essa. Eu já botei o meu, não vai votar, já enfeitei o meu, vai enfeitar o sorriso do velhinho, faz a gente se animar, o sorriso.